nome do Senhor. Santo é o seu nome, amém? Vamos ler, irmãs, a palavra que está em Salmo, capítulo 29, amém? Salmo 29, nesta noite. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo é o seu nome, maravilhoso tu és. Amém? Amém. Todos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus, amém? Irmãs, hoje viemos, né, com expectativa, viemos com alegria na presença do Senhor, mas há momentos, irmãs, que a gente chega no lugar onde a gente, mesmo na casa de oração, no lugar onde a bênção do Senhor está, né, onde Ele está, onde Ele nos preparou uma mesa, amém? Porque quando nós vamos até Jesus, Ele prepara uma mesa, amém? Como diz lá o Salmo 23, prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, amém? Aleluia. No Salmo 23 diz, prepara-me uma mesa, glória a Deus. Vou só ler essa parte rapidamente, irmãs. Me veio ao coração. E diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, na presença dos meus inimigos. Olha como Deus é, amém? Ele prepara uma mesa mesmo no meio dos nossos inimigos. Amém? Aí a gente chega num lugar e de repente se sente pesado ou sente que o ambiente, não sei se as irmãs sentiram, mas eu senti no início do culto, as coisas não fluíam, a oração, não, parece que estava fechado. Não sei se era eu só, mas ou se era assim. Por isso comecei a orar, repreender e louvar, porque no louvor Deus liberta, amém? Glória a Deus. Mas depois, agora no final, já sentia fluindo o Espírito Santo, amém? Há momentos em que a gente tem que entrar em batalha, entra em guerra. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é? Nossas armas na nossa milícia não são carnais. A gente não tem que começar a brigar com os outros, tem que orar e repreender, amém? Porque como Daniel disse que orou a Deus por 21 dias e não recebia a resposta. Mas diz que depois de 21 dias veio o anjo e disse para ele, né, que fazia 21 dias que ele estava com a resposta na mão, só que contra ele vieram os principados e as potestades daquele lugar. Porque o diabo não quer que a gente receba de Deus. E ele sempre vai se opor. Mas nós temos que estar preparados para a guerra, amém? Nós não estamos a passeio, irmãos, estamos no meio de uma guerra. Amém? E às vezes a gente pensa que o nosso inimigo é a pessoa que vem contra nós, mas é usada pelo inimigo muitas vezes. E a gente tem que se levantar em nome de Jesus e dizer, sai daqui, Satanás, não tem arte nem parte aqui nesse lugar. Amém? Amém. A nossa casa é bênção de Deus, a nossa família é bênção de Deus, aleluia. Amém? E se estamos, então, Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? Então, às vezes a gente pensa assim, tem que estar em paz, tem que estar tudo bem para Deus me ungir e para Deus me dar uma bênção. Não, muitas vezes no meio da guerra. Muitas vezes no meio e Deus prepara uma mesa para nós no meio dos nossos inimigos. Aleluia. Então, hoje Deus já preparou uma mesa nesse lugar. Amém? Glorifique a Deus. Amém? E aqui diz que a voz de Deus no meio da tempestade. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glorifique esse Deus. Amém? Aleluia. Nós dissemos hoje, declaramos que pisamos no inimigo, que ele é derrotado, que a vitória é do povo de Deus. Declare a vitória, declare a bênção na tua vida. Declare a bênção na tua casa. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, a voz de Deus, ela está no meio da tempestade também. A gente pensa que Deus só se manifesta na bonança, ou só se manifesta quando as coisas estão bem. Mas é no meio da tempestade que Deus está ali. Aleluia. Como quando os discípulos iam no meio com aquele barquinho lá no meio do mar e Jesus dormia. Aleluia. Mas aí se levantou a grande tempestade. E eles disseram, Senhor, nos salva que perecemos.
e olharam a tempestade, olharam a circunstância, mas Jesus dormia, porque ele estava no barco, aleluia. O Senhor está no nosso barco, amém? Basta clamar a ele e ele está ouvindo, amém? E aí chamaram os discípulos, e o que ele fez? Se levantou e disse ao mar e à tempestade e ao vento, né, que se calasse, e grande se fez a bonança. Mas no meio da tempestade, ali Deus estava, amém? Aleluia. E como aquele louvor que diz, puedes tener paz en la tormenta, amém? Feia esperança quando não pueda seguir. Aleluia. No meio da tempestade o Senhor está ali. Oh, glória a Deus. Ele não nos abandona, ele não nos deixa, ele está no barquinho, amém? Como tem aquele louvor que diz, não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Amém? O barco pode balançar, a gente está na tempestade, mas o Senhor está ali. Aleluia. Esse é o Deus que nós confiamos, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós adoramos. Amém? E diz então o capítulo, o Salmo 29 diz, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Amém? Você, é para ti, é para mim, você é filho de Deus. Tributai ao Senhor. Tributai ao Senhor glória e força. Então não temos que dar glória e força a Satanás, ou seja, glória a ele muito menos, mas estou dizendo no sentido assim, às vezes as pessoas dizem assim, porque o diabo, o inimigo se levantou e agora o que eu vou fazer? Às vezes a gente dá muito ênfase ao inimigo, às vezes a gente dá o poder para ele, parece que ele vai conseguir nos destruir, mas se no barquinho está Jesus de Nazaré, não vou perecer, amém? Adore esse Deus. Amém, Jesus? Aleluia. Então, creia que o Senhor está no teu barco. Amém. E Ele é contigo e Ele não vai te deixar cair, não vai te deixar perecer. Tu não vai morrer no meio da tempestade. É como Ele mesmo repreendeu, homens de pouca fé. Amém? Porque eles mesmos poderiam, em nome de Jesus, repreender a tempestade. Mas eles tiveram medo e chamaram pelo Mestre. Veían el viento más grande y la tormenta que el que tenían al lado de él. O que fez o vento e o mar e tudo mais. E ainda dizer, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Porque ele é o Criador, aleluia. Como é que não ia obedecer ao Criador de todas as coisas, amém? Ali se manifestou em carne, mas era o Senhor. Aleluia. Pois que ele diz, cala-te, né? E grande se fez bonança, aleluia. Esse é o mesmo Senhor, porque diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será eternamente. É o mesmo que está aqui hoje. Amém? Então, tributai ao Senhor e não ao inimigo. O inimigo não tem poder, ele é um derrotado, ele está debaixo dos nossos pés, como nós cantamos. E a vitória já é nossa, somos mais que vencedores. Amém? En el nombre de Jesús somos más que vencedores. Vamos a luchar contra el diablo y la maldad. Y a todos sus enemigos el Señor derribará. Amém? Amém. A todos mis inimigos. Oh, glória. Amém? Hoje, nessa noite, é noite de guerra, mas é noite de glorificar a Deus. Amém. E de dar glória a Ele, que Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Não dê ao inimigo nada, porque ele não tem nada. Ele é derrotado e ele não tem nem a chave da própria casa. Porque diz que Jesus foi lá e tomou a chave do inferno e da morte. Então o diabo, ele é tão derrotado, ele é tão sem vergonha que ele não tem nem a chave da casa. Quem é ele para querer entrar na nossa casa e fazer baderna? Cai por terra. Nós temos autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nenhum dano vos fará, nada nos fará dano algum. Amém? Amém. Jesus nos deu autoridade. Diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. O diabo só tinha poder até Jesus vir na terra. No momento que Jesus disse, está consumado, e rasgou-se o véu do templo, ele nos deu autoridade. E agora o diabo só vai entrar na nossa casa se a gente quiser, se a gente deixar. E não vai sarandear. O nome de Jesus. Amém? Não tem arte nem parte, como nós dizemos. Toma tua maleta, Satanás, e vai embora daqui. Não pode entrar.
porta e ele não entra. É que nem o cachorro. A gente deixa o cachorrinho entrar aqui porque é nosso amigo. Mas se fosse nosso inimigo, a gente dizia, vai embora daqui, fecha a porta e ele não entra. Pode acuar quanto quiser lá fora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Assim é o diabo. E assim nós somos mais que vencedores. Amém? Não sei porque, irmãs, hoje é Deus falando para nós nos levantarmos com autoridade sobre todo o mal que se levanta contra nós. E sobre toda a seta do inimigo. Muitas vezes o inimigo bota contenda, bota luta, bota problema e a gente fica dando trela para Satanás, fica dando ouvido a ele e fica murmurando e brigando. Não, a gente tem que dizer, cala-te, Satanás, e vai-te embora daqui. Eu vou ouvir a voz de Deus e não a voz do diabo. Nós não podemos dar brecha, amém? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu não sei, irmãs, esta palavra para nós, receba. Eu recebo para mim. Tributai ao Senhor glória e força. Ele tem a glória toda dele, ele não compartilha com ninguém. Amém? A glória é toda de Deus. Não se dá glória para o inferno, não se dá glória para o diabo. Aí você vai dizer, mas eu nunca dei glória para o diabo. Não, mas dar glória para o diabo é quando a gente diz assim, porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. A gente fica dizendo, ele não fez nada. Amém? A única coisa que o diabo criou, que ele é criador, é mentira. Mas Deus é dono de tudo. Amém? Aleluia. Então não dê mais glória para ele. Dizendo que ele, porque ele destruiu, porque ele fez. E quanto mais a gente vai dizendo que ele faz e acontece, mais a gente está dando glória e força para ele. Amém? Deus não quer isso. Deus quer que tributemos toda a glória para Deus. Amém? Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não permite. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permite. Então toda honra, toda glória ao Senhor. Amém? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, e não está falando para os incrédulos, está falando para nós. Tributai ao Senhor glória e força. Todo o poder e toda a autoridade foi dado ao Senhor, então ele é todo-poderoso. Ele é glorificado. E que ele seja glorificado na nossa vida. Amém? Aleluia. Glória ao nome do Senhor, irmãs. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Amém? Então, dê glórias a Deus. O que acontecer, né? O que vier de bom, de ruim, dê glória a Deus. Como disse Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ali diz que ele não caiu em pecado, ele não pecou contra Deus. Como ele disse, tu és louca, mulher, tu queres que eu amaldiçoe esse Deus, mas como? Se eu recebi o bem de Deus, não vou receber o mal. Não é que Deus dá o mal. Se Deus permite a gente passar por uma circunstância ruim, Deus permitiu. Então, glória a Deus. Tudo é para nossa aprendizagem, tudo é para o nosso bem. Tudo tem um propósito. Amém? Aleluia. Então, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aleluia. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Aleluia. Deus é santo, amém? Então, adore o Senhor e tribute a Ele a glória. Toda a glória, todo louvor e adoração somente a Deus. Amém? E pare de dizer que o inimigo faz e acontece. Não, o inimigo não pode nada. Se Deus não permite, o inimigo não pode fazer nada. Aleluia. Não diga mais que o inimigo me fez isso. Não. Se fez, ou Deus permitiu, ou a gente que deixou a brecha. Amém? Ou a gente deu a brecha para ele entrar. Amém? Mas ele não tem poder nenhum. Se Deus não permitir, ele não pode fazer nada. Tanto é que para Jó, ele teve que pedir permissão para Deus para tocar em Jó. Viste o teu servo Jó? Porque se eu tocar nele em tal e tal coisa, ele vai blasfemar. E Deus disse, então vai lá e toca. Mas foi Deus que deu a ordem. Senão ele não tocava um fio de cabelo de Jó. Amém? E tudo foi para a glória de Deus, porque lá no final Deus foi glorificado. Com tudo que Jó passou, porque Jó conheceu a Deus. Teve um propósito naquilo ali, porque Jó conheceu de verdade o Deus que ele adorava. Amém? E para o crescimento de Jó, e tanto é que depois Jó foi abençoado em porção dobrada, dupla honra, que diz que Deus deu em dobro tudo que ele tinha perdido.
restituiu 2 vezes mais. Aleluia. Amém? Assim Deus pode fazer conosco, por que não? Por que Deus botou essa palavra lá na Bíblia? Se ele botou, porque ele sabia que nós íamos precisar. E se Deus fez isso com Jó, Deus pode fazer conosco. Amém? Toda a palavra de Deus é inspirada, diz a palavra. Que ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a exortação, para a consolação. Amém? Aleluia. Então toda ela é útil para nós. Se ela está ali, é importante para a gente crescer na fé. Amém? Se Jó passou e conseguiu vencer, eu vou vencer também. Os heróis da fé, todos eles passaram. Se eu passar por algo semelhante, eu vou conseguir vencer. Amém? Glória ao nome do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Aleluia. Escute a voz de Deus. Deus está sempre falando. Amém? Nós temos que estar ouvidos atentos à sua voz. Deus fala de várias maneiras. É a multiforme graça de Deus. Amém? Deus fala. Deus fala por uma mensagem escrita, Deus fala pela Bíblia, principalmente. Deus fala por uma pregação, Deus fala por um louvor, Deus fala por várias maneiras. Às vezes até numa piada, numa coisa engraçada, Deus está falando. Coisas que a gente até acha bobagem, de repente a gente para e medita, é Deus falando. Deus fala, até pelo canto dos pássaros, Deus fala conosco. Aleluia. Às vezes você vai dizer um cachorro latindo, se você prestar atenção, até na criação, Deus se manifesta. Amém? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Às vezes a gente vê o animal, né, com o amor do que o animal tem por nós. E como Deus se manifesta através do bichinho. Amém? Então, por toda a sua criação, Deus se manifesta. Não é que eu estou dizendo que tudo é Deus e Deus é tudo. Não é isso. Que é diferente de quem acredita que Deus está na natureza e que a natureza é Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que Deus se manifesta através da sua criação. Amém? Aleluia. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Ele que dá a última palavra. Ele fala acima de toda a tempestade. Nós temos que ser como uma águia. Nós temos que voar acima da tempestade. Nós não temos que ser como uma galinha que cisca e olha para o chão, para a circunstância. Nós vamos ser como uma águia que voa mais alto. Vem a tempestade e a águia voa lá em cima da tempestade. E lá o céu está brilhando. Aleluia. Por isso que compara o cristão a águias. Amém? A águia se renova, a águia voa mais alto, a águia, ela não se cansa, não se fatiga, ela vai para lugares mais altos. Amém? Aleluia. Assim somos nós no Senhor. Aleluia. Amém? O Senhor está sobre as muitas águas. Aleluia. Ele está acima de tudo. Amém? Está o Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Oh, glória a Deus. Amém? Então, escute essa palavra. A voz do Senhor é poderosa. Aleluia. Quando Deus fala conosco, a gente sente que é Deus falando. E a gente vê que como Deus nos reanima e nos levanta e nos fortalece. Quando a gente escuta a palavra de Deus. Seja ela da maneira que for, amém? Quantas vezes a gente está cabisbaixo, caído, e Deus vem com a palavra e nos reanima. Porque a voz do Senhor é poderosa. Quando escutamos a voz do Senhor, nós somos levantados. Amém? Aleluia. Receba nessa noite, amém? A voz do Senhor é cheia de majestade, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Rei. Amém? Ele está acima de todas as coisas. Ele reina, amém? Ele reina, então o seu reino é sobre todas as coisas. Amém? Aleluia. Diz a palavra, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, buscamos primeiro a presença de Deus. Então, isso quer dizer que a voz do Senhor ela é poderosa porque ela fala conosco e ela tem poder. Amém? E fala que ela é cheia de majestade porque o Senhor reina. Se Ele reina em nossas vidas, então prevalece a palavra de Deus. Amém? O que prevalece sobre a irmã Carmen é a palavra de Deus. O que prevalece sobre a irmã Maria é a palavra de Deus. O que prevalece sobre a irmã Genoveva é a palavra de Deus. O que prevalece sobre a irmã Edelma é a palavra de Deus. O que prevalece da minha vida é a palavra de Deus.
É Ele que dá a última palavra, não é o diabo que vai decretar a nossa derrota. Deus já falou que somos mais que vencedores. Então, o que vem sobre a nossa vida é a palavra de Deus. Ela prevalece. Por isso que diz, é cheia de majestade. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Ele está aqui. Receba. A voz do Senhor quebra os cedros. Oh, aleluia. Está quebrando todas as durezas. Tudo que for dureza de coração hoje se quebra hoje. Oh, aleluia. Todo jugo do inferno se quebra hoje. Aleluia. Não adianta ele botar uma porta dura de cedro. Não adianta. Vai lá, Deus, com a sua voz e quebra tudo. Oh, glória. Amém. Receba hoje. Hoje é uma palavra para glorificar a Deus. Amém. Para sair daqui saltando como um bezerro na manada. Oh, glória. Amém? Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Diz que os cedros do Líbano era a madeira mais nobre que tinha lá. Não sei se ainda hoje tem, mas parece que na bandeira do Líbano tem o cedro, né? Que é o símbolo do Líbano. Por ser a madeira mais nobre, eu acho até que do mundo. A madeira mais nobre e mais cara que tem é a do cedro do Líbano. Imagina. Deve ter milionário para comprar um cedro do Líbano. Uma folha de cedro, amém? Aleluia. Imagine uma casa de cedro. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas Deus, só com a sua voz, ele despedaça os cedros do Líbano. Não interessa as fortalezas que o diabo queira colocar e as durezas que ele queira colocar hoje sejam despedaçadas em nome de Jesus. Ele os faz saltar como um bezerro. Olha o que eu estava falando, nem sabia. Ó. Faz saltar como um bezerro. Aleluia. Hoje é dia de alegria, de se alegrar. Este é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele. Esse é o dia que fez o Senhor. Vamos nos alegrar nesse dia. O Líbano, Sirion, como boi selvagem. Amém? Então, ele faz-nos saltar como bezerro e como boi selvagem. Aleluia. Amém? A voz do Senhor, só fala na voz, irmãs. E lembrem que lá em João diz, no Evangelho de João, fala que o verbo se fez carne. No princípio era o verbo e no princípio, né, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele fez todas as coisas e diz que depois o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que é Jesus, que é a própria palavra viva. Amém? Amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Aleluia. E por que ele disse eu sou o pão vivo que desceu do céu? Porque ele disse a Satanás, quando Satanás veio tentá-lo no deserto, ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque ele mesmo dizia, eu estou aqui como verbo que se fez carne e toda a palavra que sai da boca de Deus, ele fará o homem viver. Não precisa de pão, eu não preciso desse pão, eu preciso da palavra de Deus. É suficiente. Oh, glória a Deus, aleluia, amém. A voz do Senhor despede chamas de fogo, aleluia. Como nós cantamos aqui, amém. Fuego, 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 fuego que abraça el alma. Fuego, 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 esse é o fuego celestial. Então a voz de Deus, ele tem fogo, amém. Aleluia. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Oh, aleluia. Que poderoso é o nosso Deus, amém? Por que estamos com medo? Não temas, diz o Senhor, eu sou contigo. Que vamos temer a escassez, a fome, o perigo, a espada? Por meio de todas as coisas somos mais que vencedores. Por meio do nosso Deus. E Ele nos amou primeiro, amém? E diz que nem mal nada nos separará do amor de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Romanos capítulo 8, aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Amém? Então não há deserto, não há secura, não há nada que o Senhor não pode despedaçar hoje. Não há nada que Ele não possa retirar hoje. Não há nada que Ele não possa fazer reverdecer o deserto nesta noite. Amém? Aleluia. Mesmo que estejamos andando pelo deserto, Deus faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar cria às corças, aleluia. É só Deus dar uma palavra e o milagre acontece. É só Deus dar uma palavra e a vitória vem. É só Deus dar uma palavra e tudo se faz novo, aleluia.
por uma palavra, porque assim como ele criou lá no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus pela palavra. Oh, glória. A sua voz falou, aleluia, rica labarabachia. Receba nessa noite a palavra poderosa, aleluia. A voz do Senhor faz dar, cria as corças, então Deus faz todas as coisas. Amém? Que foi, aleluia. Aleluia. E desnuda os bosques, é no 9, amém? Desnuda os bosques e no seu templo tudo diz glória. Amém? Aleluia. Amém. A voz do Senhor faz dar, cria as corças. Então Deus cria todas as coisas. Da palavra Deus fala. Se Deus deu uma palavra, deu uma promessa para a tua vida, e Ele disse tal coisa vai acontecer, pode passar 100 anos e vai acontecer. Nem que seja no meu último suspiro, eu vou ver o que Deus vai fazer. Porque Ele falou e vai acontecer, amém? Ele disse a Abraão e Sara que eles seriam pais de uma grande multidão, de uma grande nação. Ele trocou o nome de Abraão e disse que ele seria pai de uma multidão. E ele era sozinho, a mulher era estéril. E ele era velho e não tinha, e ele ainda disse, será que o meu criado, o servo, vai ser o meu herdeiro? Ele que vai ter a minha herança de tudo que eu tenho, eu vou deixar para ele, porque o único filho que eu conheço, o mais velho da minha casa. E ali ele nem Ismael não tinha, e aí Deus disse, não, olha para as estrelas e conta as estrelas se tu podes, porque assim será a tua descendência. E Deus falou, e hoje é assim, amém, aleluia. Deus multiplicando, quando viu uma grande nação, aleluia, amém. Passou-se anos, Abraão não viu a grande multidão, mas Deus fez o que disse a Abraão. Às vezes a gente pode não ver, mas Deus vai fazer, aleluia. Glória ao nome do Senhor, amém. A voz do Senhor faz dar, cria as corças e desnuda os bosques, tudo que está escondido aparece, amém. Aleluia. E no seu templo tudo diz glória. E quem é o templo? Nós somos o templo do Espírito de Deus. Amém. Então nós temos que glorificar, amém. Não é a parede que vai dar glória a Deus, não é a igreja que vai dar a glória, igreja que eu digo as 4 paredes, amém. Não é um templo feito por mão de homem, não, é o templo de Deus. Quem vai dar glória? Nós vamos dar glória. E nós vamos dar glória não só com palavras. Deus quer que nós glorifiquemos com as nossas atitudes. Com o nosso testemunho, amém? As pessoas têm que dar glória a Deus vendo o nosso testemunho, aleluia. Amém? O Senhor preside aos dilúvios. Ele vai na frente, aleluia. Mesmo quando vier o dilúvio não vai vir mais sobre a terra, mas quando quer dizer sobre as tempestades, sobre os problemas, sobre as angústias, sobre as tribulações. Amém? E quem poderá nos apartar do amor de Deus? Será o perigo, a espada? Alguma coisa poderá nos apartar? Poderá nos separar do amor de Deus? Não, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É o diabo? Não, é Deus que os justifica. Oh, glória. Então você é justificado, você é lavado, você é remido. O diabo não pode se levantar contra ti. Ele pode tentar, mas ele está derrotado. Diz em nome de Jesus que ele está debaixo dos teus pés. Pisa no inimigo. Amém. Aleluia. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Aleluia. Por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, irmãos, nem a morte pode nos separar de Jesus.
do Senhor, de Deus, amém? Ao contrário, a morte nos leva para Ele, aleluia. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. O único que nos separa de Deus é o pecado. E o único que nos separa de Deus somos nós mesmos, que viramos as costas para Deus. Aqui diz que ninguém, nem nada, nós não podemos dizer, fulaninho me fez separar de Deus. Ah, fulano que não me deixa buscar Deus. Não, é nós mesmos que nos separamos de Deus. Nós viramos, nós temos o livre-arbítrio, ninguém pode nos obrigar a nada. Nem Deus nos obriga a servir a Ele, amém? Nem o Deus nos obriga a servir a Ele. É a escolha nossa. Quando a pessoa, ela bota desculpa para dizer que não vai buscar Deus. Ah, porque eu não consigo, ah, porque eu não posso, porque não dá, porque não sei o quê. E 1001 desculpas. Amém? Ah, porque é o frio, ah, porque é o calor, ah, porque é o fulano, ah, porque o meu marido não deixa. Mas quando as mulheres, o marido não deixava, elas davam um jeito e buscavam a Deus. Nem que fosse dentro do quarto ou dentro do banheiro chorando, elas buscavam a Deus e Deus fez a obra. E quando viu aquele marido que não queria, foi o primeiro a se converter. Aleluia. Amém? Quando a minha mãe disse que ia para a igreja e o meu pai não queria saber de igreja, eu disse para ele, eu estou indo para a igreja e pronto. E quando viu, ele foi também. Glória a Deus. Quando ela tomou a decisão e foi, Deus fez a obra. Amém? Amém. Não tem, quando a pessoa decide, ninguém vai dizer que não. Aleluia. Não existe isso. Isso é desculpa esfarrapada, como se diz, para não buscar. Ninguém pode nos impedir, amém? É nós que não queremos, e a gente dá desculpas para Deus. Amém? Aleluia. Então, porque a própria palavra diz, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor preside aos dilúvios. E outra coisa, irmãs, nada do que nos acontece a gente não sabe. Porque Deus sempre nos mostra. Às vezes a gente não está atento às vozes de Deus. Porque tudo que vai nos acontecer, Deus mostra. De uma maneira ou de outra. Quando algo vai acontecer, a gente sente no coração. É que às vezes a gente está tão atarefado, tribulado e não escuta a voz de Deus. Mas Deus sempre mostra. Quando vai ter um ataque, quando ele vai ter algo, o inimigo vai se levantar, Deus diz que ele mostra tudo aos seus servos. Amém? E diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Basta nós estarmos atentos. Deus sempre mostra algo. Como quando eu sempre falo, irmãs, quando naquela vez que ia acontecer o problema com as crianças, eu vim aqui, trouxe elas e oramos. Eu disse, né, orem por elas, elas precisam de oração. E oramos e consagramos aquelas crianças. Amém? Ao Senhor. Amém? E depois, uns 2 dias antes de acontecer o problema, eu estava ouvindo um louvor, e Deus, aliás, estava ouvindo um CD da Vanilda, e justo tocou um louvor que dizia, Deus, né, Deus te livra na cova, Deus te... Falava várias coisas assim, de livramento de Deus. Amém? Deus vai entrar na fornalha, derrubar a muralha para você passar. Seja na cova ou no fogo, Deus entra de novo para te livrar. Não há leão, não há cova, não há inimigo que para te atingir. Deus, não é? Aí vai entrar